E se eu te dissesse que um dos maiores nomes do luxo mundial começou com alguém que não tinha absolutamente nada? Nem dinheiro, nem status, nem direção. Antes das vitrines sofisticadas, das bolsas desejadas e do símbolo que hoje representa a exclusividade, existia apenas um jovem comum, perdido em um mundo que não prometia nada além de dificuldades. Um cenário de escassez, rejeição e silêncio, onde ninguém estava olhando, ninguém estava esperando e ninguém acreditava. Mas é exatamente aí que as histórias mais poderosas começam. Não no topo, não no reconhecimento, mas no momento em que tudo parece incerto demais para continuar. Existe algo quase invisível que separa quem desiste de quem constrói algo extraordinário. Não é sorte, não é talento extraordinário, é uma decisão silenciosa, tomada quando ninguém está vendo. E talvez o mais curioso seja isso. As maiores histórias de sucesso não começam com oportunidades incríveis, mas com situações improváveis, desconfortáveis e até injustas. É nesse tipo de ambiente que nascem a visão, a disciplina e a força que o mundo só vai reconhecer muito tempo depois. Porque por trás de cada marca de luxo, existe uma história que poucos conhecem. Uma história que não começa com riqueza, mas com ausência. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais fascinante. Porque o que você está prestes a ouvir não é apenas sobre uma marca. É sobre transformação, persistência e escolhas que mudam destinos, mesmo quando tudo parece estar contra você. A verdade é que ninguém nasce preparado para mudar o próprio destino. E no caso dele, tudo indicava que aquele jovem estava indo na direção oposta do sucesso. Louis Vuitton não nasceu cercado de oportunidades. Muito cedo perdeu a mãe, e com isso perdeu também a única base emocional que tinha. Dentro de casa, o que já era difícil se tornou insuportável. Não era só pobreza, era a ausência de apoio, de segurança, de qualquer referência que mostrasse um caminho. E talvez você entenda exatamente o peso disso. Porque existem momentos na vida em que o mais difícil não é a falta de dinheiro, é a sensação de estar sozinho, sem direção, sem saber o que fazer. E foi nesse cenário que algo começou a mudar dentro dele. Não de forma imediata, mas acumulando. Cada dia difícil, cada desconforto, cada sensação de estar preso em uma realidade que não fazia mais sentido. Até que chegou um ponto em que ficar começou a doer mais do que partir. E isso muda tudo. Porque muitas pessoas esperam segurança para agir, esperam o momento certo, o plano perfeito. Mas na maioria das vezes, a mudança começa quando continuar igual se torna impossível. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Sem dinheiro, sem plano, sem garantias. A única coisa que ele tinha era uma decisão. E olhando de fora, aquilo parecia apenas uma fuga. Mas na prática, era o primeiro passo de algo que ninguém, nem ele, ainda conseguia enxergar. Porque naquele momento não existia sonho de riqueza, nem visão de império. Existia apenas a necessidade de sair, de tentar algo diferente, de não aceitar aquele destino. E é aqui que muita gente se perde. Porque no começo, tudo é confuso, incerto, desconfortável. Não existe aplauso, não existe clareza, só existe a decisão de seguir, mesmo sem saber. E foi exatamente isso que ele fez. Ele decidiu sair. E foi a partir desse momento que tudo começou a ser colocado à prova. Não só a sua... Depois que ele decidiu sair, a realidade começou a mostrar o verdadeiro peso daquela escolha. Porque tomar a decisão é uma coisa, viver com as consequências dela é outra completamente diferente. Nos primeiros dias, tudo ainda parecia suportável. Existia uma sensação estranha de liberdade misturada com medo. Como se, pela primeira vez, ele estivesse no controle, mas ao mesmo tempo, completamente perdido. Não havia destino, não havia plano, não havia garantia de absolutamente nada. A estrada era longa, silenciosa e imprevisível. E com o passar dos dias,
O corpo começou a sentir. O cansaço acumulava. A fome aparecia com mais frequência. As noites se tornavam mais frias do que ele imaginava. Dormir ao relento deixou de ser algo temporário e passou a ser rotina. E o mais difícil não era nem o físico, era o invisível, a dúvida. Aquela voz interna que começa a questionar tudo. Será que vale a pena? Será que isso vai dar em alguma coisa? E se eu estiver apenas piorando minha própria situação? Porque quando ninguém está vendo, a batalha mais difícil acontece dentro da mente. E foi exatamente aí que a maioria das pessoas teria desistido. Porque não existe aplauso nesse momento. Não existe reconhecimento. Não existe ninguém dizendo que você está no caminho certo. Existe só você e a escolha que você fez. E continuar começa a exigir algo diferente. Não mais coragem, mas resistência. Resistir ao desconforto, resistir à dúvida, resistir à vontade de voltar. E aos poucos, ele começou a perceber algo importante. O mundo não ia parar por causa dele. As pessoas seguiam suas vidas. Os dias continuavam. Nada mudava só porque ele estava tentando. E isso pode parecer duro, mas também é libertador, porque significa que ninguém vai fazer por você. E ao mesmo tempo, ninguém pode impedir você de continuar. E foi nesse cenário, duro, silencioso e sem garantias, que algo começou a se formar dentro dele. Ainda não era clareza, ainda não era um propósito definido, mas já não era o mesmo garoto que saiu. Era alguém que estava começando a entender que o caminho não ia se revelar de uma vez. Ele teria que construir cada parte dele, passo a passo, mesmo sem enxergar onde aquilo ia dar. Ele começou a perceber que o problema não era só a falta de oportunidades, era o ambiente inteiro que limitava qualquer possibilidade de mudança. O lugar de onde ele veio não tinha espaço para crescimento. Não havia exemplos, não havia referências, não havia sequer a ideia de que algo diferente poderia existir. Era como viver em um ciclo onde todos seguiam o mesmo caminho, não porque queriam, mas porque não viam outra opção. E isso é mais comum do que parece, porque muitas vezes o maior obstáculo não é externo, é o contexto em que você está inserido. As pessoas ao redor pensam igual, agem igual, sonham ou deixam de sonhar da mesma forma. E sem perceber, isso vai moldando o que você acredita ser possível. E foi isso que ele começou a enxergar com mais clareza conforme se afastava daquele ambiente. Quanto mais distância criava, mais percebia o quanto estava preso antes. Não apenas fisicamente, mas mentalmente. Porque o lugar onde você cresce pode definir muito mais do que suas condições. Pode definir seus limites. E quando você não vê ninguém indo além, você começa a acreditar que aquilo é o máximo que existe. Mas o contato com o mundo, mesmo que duro, mesmo que difícil, começou a abrir algo dentro dele. Pequenos detalhes chamavam sua atenção. A forma como algumas pessoas trabalhavam, a organização de certos lugares, o cuidado com objetos simples que antes pareciam irrelevantes, coisas que no ambiente de onde ele veio simplesmente não existiam. E isso começou a gerar algo novo. Não era ainda um plano, não era ainda uma visão clara, mas era curiosidade. E a curiosidade é o primeiro sinal de mudança. Porque quando você começa a observar, você começa a aprender. E quando começa a aprender, você começa a enxergar possibilidades. E aos poucos, o que antes era apenas sobrevivência, começou a se transformar em algo diferente. Ainda silencioso, ainda sem forma, mas já carregando um tipo de consciência que não existia antes. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, mas pela primeira vez começou a perceber que existiam caminhos que ele nunca tinha considerado, e que talvez tudo o que ele precisava era continuar andando para encontrá-los. Foi nesse ponto que algo mudou. Mas não do lado de fora. Nada ao redor parecia diferente. A estrada continuava difícil,
O mundo continuava indiferente e as respostas ainda não existiam. Mas por dentro, algo começou a se reorganizar. Não foi uma grande revelação, não foi um momento dramático, foi silencioso, quase imperceptível. Um tipo de decisão que não faz barulho, mas muda tudo. Ele começou a entender que esperar por um sinal claro, por uma oportunidade perfeita ou por alguém que mostrasse o caminho, talvez nunca fosse acontecer. E essa percepção pode ser desconfortável, mas também é libertadora. Porque quando você percebe isso, algo muda na forma como você age. Você para de esperar e começa a assumir responsabilidade pelo próprio caminho. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Aos poucos, a dúvida começou a perder força. Não porque ela desapareceu, mas porque já não tinha o mesmo poder. Ele ainda não sabia como tudo iria acontecer, ainda não tinha garantias, mas já não estava mais preso à necessidade de ter todas as respostas antes de agir. E isso é raro, porque a maioria das pessoas precisa de certeza para dar o próximo passo. Precisa de validação, de segurança, de algum tipo de confirmação de que vai dar certo. Mas a verdade é que quase nunca funciona assim. Na maioria das vezes, o caminho só começa a aparecer depois que você já decidiu seguir. E foi nesse espaço, entre a incerteza e a ação, que ele começou a se transformar de verdade. Não era mais apenas alguém tentando fugir de uma realidade difícil, era alguém que estava começando a construir uma nova. Mesmo sem saber exatamente como, mesmo sem enxergar o final, existia agora um tipo de clareza diferente. Não sobre o destino, mas sobre a direção. E isso já era suficiente para continuar. Porque a partir desse momento, não era mais sobre escapar do passado, era sobre avançar, mesmo que lentamente, em direção a algo que ele ainda não conseguia nomear completamente, mas que de alguma forma já fazia sentido continuar buscando. E foi exatamente quando ele decidiu seguir, mesmo sem garantias, que a jornada começou a revelar o seu verdadeiro peso. Porque andar sem direção não é apenas físico, é psicológico. Cada passo carregava não só o cansaço do corpo, mas a incerteza do que viria depois. Não havia mapa, não havia promessa de recompensa, só havia um movimento, contínuo, silencioso e muitas vezes solitário. Os dias se repetiam com pequenas variações, mas com o mesmo desafio: continuar. E é nesse tipo de jornada que a maioria começa a questionar se realmente vale a pena. Porque quando você não vê progresso imediato, tudo parece estagnado. Mas o que ele ainda não percebia é que nem todo avanço é visível. Algumas das mudanças mais importantes acontecem de forma interna, enquanto externamente tudo parece igual. E foi caminhando, observando e enfrentando o desconforto que ele começou a desenvolver algo que não se aprende em lugar nenhum: resistência ao desconhecido. Ele passou a lidar melhor com a incerteza, a aceitar o fato de que não precisava ter todas as respostas. E isso muda completamente a forma como alguém encara o caminho. Porque o medo deixa de ser um bloqueio e passa a ser apenas parte do processo. E aos poucos, ele começou a enxergar o mundo com outros olhos, não mais como alguém perdido, mas como alguém em movimento. Pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. A forma como certas pessoas trabalhavam, o cuidado com objetos simples, a organização de ambientes que antes passariam despercebidos. E isso começou a gerar algo novo dentro dele. Ainda não era um plano, ainda não era uma visão clara, mas já era um sinal de direção. Porque quando você começa a observar, você começa a aprender. E quando começa a aprender, você começa a enxergar possibilidades. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O caminho ainda era incerto, as dificuldades continuavam, mas agora existia algo diferente, uma mente que já não aceitava mais o básico, e começava, mesmo sem perceber, a buscar algo além, algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que já começava a guiar cada passo dali em diante. E conforme ele avançava, uma verdade começou a ficar cada vez mais clara. O mundo não estava interessado na jornada dele. Não havia reconhecimento, não havia incentivo, não havia ninguém esperando por ele do outro lado. As pessoas seguiam suas vidas normalmente, indiferentes ao que ele estava enfrentando. E isso pode parecer duro, mas é exatamente assim que funciona. Porque na prática,
Ninguém sente o seu esforço além de você. Ninguém vive a sua luta interna. E é nesse tipo de realidade que muitos desistem. Não por falta de capacidade, mas por falta de resposta. Porque o ser humano, de forma natural, busca validação. Busca sinais de que está no caminho certo. Busca algum tipo de retorno que justifique continuar. Mas ele não tinha nada disso. E mesmo assim, continuou. E isso começa a mudar algo importante. Porque quando você segue mesmo sem aplauso, você deixa de depender dele. Quando você continua mesmo sem reconhecimento, você passa a construir algo muito mais sólido: disciplina. E a disciplina não precisa de motivação constante. Ela não depende de emoção. Ela funciona mesmo quando tudo parece parado. E foi nesse ambiente, sem incentivo, sem confirmação, sem garantias, que ele começou a desenvolver essa força silenciosa. Ele parou de esperar que o mundo reagisse, parou de medir seu progresso pela opinião dos outros e começou a entender que o valor do que estava fazendo não estava no que os outros viam, mas no que ele estava se tornando. Isso muda completamente o jogo, porque a partir desse ponto, o caminho deixa de ser algo externo e passa a ser interno. Cada passo já não era apenas sobre chegar em algum lugar, era sobre quem ele estava se tornando enquanto caminhava. E isso é algo que pouca gente percebe, porque a maioria quer resultado rápido, quer sinais visíveis, quer confirmação. Mas as transformações mais profundas acontecem no silêncio, longe de qualquer reconhecimento. E foi exatamente nesse silêncio que ele começou a se fortalecer de verdade. Não como alguém que espera uma chance, mas como alguém que começa a estar pronto quando ela aparecer. E foi justamente nesse momento, quando ele já não dependia mais de nada externo para continuar, que algo inesperado começou a surgir no caminho. Algo pequeno, quase insignificante, mas que tinha o potencial de mudar completamente a direção da história. E foi exatamente quando ele já não esperava mais nada que algo diferente aconteceu. Não foi algo grandioso, não foi uma oportunidade óbvia. Foi pequeno, quase imperceptível, mas para quem estava atento, aquilo tinha significado. Em meio a tantos dias iguais, ele começou a notar algo que antes passaria despercebido. Um lugar simples, um ambiente comum, mas com um tipo de cuidado que não existia no mundo que ele conhecia. Ali, cada detalhe parecia ter intenção. Cada movimento tinha precisão. Nada era feito de qualquer jeito. E isso chamou a atenção dele de uma forma que nem ele sabia explicar. Não era sobre luxo, não era sobre riqueza, era sobre qualidade, sobre fazer bem feito mesmo quando ninguém estava olhando. E aquilo ficou na mente dele. Pela primeira vez, ele não estava apenas sobrevivendo, ele estava observando. E isso muda tudo, porque quando você começa a observar com atenção, você começa a aprender sem perceber. Ele passou mais tempo ali do que o planejado. No início, apenas olhando, tentando entender, absorvendo cada detalhe. Como as mãos se moviam, como os materiais eram tratados, como pequenas decisões faziam toda a diferença no resultado final. E aos poucos, algo começou a acontecer. Ele deixou de ser apenas um estranho de passagem e começou a se tornar uma presença constante, não porque alguém ofereceu uma oportunidade direta, mas porque ele se aproximou, se colocou disponível. Começou com o básico, pequenas tarefas, ajuda simples, sem reconhecimento, sem garantia de que aquilo levaria a algo maior. E é aqui que muita gente falha, porque quer começar grande, quer reconhecimento rápido, quer ver resultado imediato. Mas ele fez o oposto, aceitou o pequeno. Entendeu que naquele momento, o mais importante não era aparecer, era aprender. E isso abriu uma porta que para a maioria continuaria fechada, não por falta de oportunidade, mas por falta de postura. Porque oportunidades raramente aparecem prontas, elas começam discretas e só crescem para quem está disposto a se manter ali, mesmo quando ainda parece pouco. E foi exatamente isso que ele fez. Ele ficou, observou, aprendeu, repetiu,
e, sem perceber, começou a desenvolver algo que não se ensina facilmente: domínio sobre o detalhe. Ainda não era sucesso, ainda não era reconhecimento, mas já era o início de algo muito maior. Porque pela primeira vez desde que saiu, ele não estava apenas caminhando sem direção, ele estava começando a construir algo, mesmo que pequeno, mesmo que invisível, mas real. E foi a partir desse ponto que a história começou a ganhar uma nova direção, não mais guiada apenas pela necessidade de sobreviver, mas pela capacidade de transformar algo simples em algo que no futuro ninguém conseguiria ignorar. E a partir do momento em que ele decidiu permanecer, algo começou a mudar de forma mais profunda. Não de um jeito visível para os outros, não com grandes conquistas, mas dentro dele. Porque repetir algo todos os dias com atenção muda a forma como você enxerga o mundo. No início, tudo ainda era difícil. Os movimentos eram lentos, os erros eram constantes, nada saía perfeito. E isso poderia ter sido um motivo para desistir. Mas ele fez o contrário. Ele continuou. Aprendeu a lidar com a frustração. Aprendeu a repetir até melhorar. Aprendeu que qualidade não aparece de uma vez. Ela é construída detalhe por detalhe. E foi nesse processo que algo raro começou a surgir: consciência sobre o que estava fazendo. Ele já não apenas executava tarefas, ele entendia o porquê de cada escolha, o porquê de cada material, o porquê de cada acabamento. E isso muda tudo, porque quando você entende, você deixa de ser apenas alguém que faz e passa a ser alguém que cria. Aos poucos, o que antes era esforço começou a se transformar em habilidade. O que antes era tentativa começou a se transformar em precisão. E o mais interessante é que, para quem olhava de fora, nada parecia diferente. Ele ainda era apenas mais um, ainda estava no mesmo lugar, ainda fazia o mesmo tipo de trabalho. Mas por dentro, ele já não era o mesmo. E isso é algo que pouca gente percebe, porque as maiores transformações não são visíveis no começo. Elas acontecem no silêncio, no acúmulo de pequenas melhorias que isoladamente parecem insignificantes, mas juntas mudam completamente o resultado. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Sem pressa, sem anúncio, sem reconhecimento, ele estava construindo algo sólido, algo que não dependia de sorte, nem de oportunidade externa. Dependia dele, da sua disciplina, da sua atenção, da sua capacidade de continuar mesmo quando ninguém estava olhando. E aos poucos aquilo começou a refletir no que ele produzia. A qualidade aumentava, o cuidado se tornava evidente, os detalhes começavam a se destacar. E mesmo sem perceber, ele já estava se diferenciando. Não por tentar ser melhor que os outros, mas por se comprometer com um padrão que poucos mantinham. E é aí que acontece a virada silenciosa mais importante de todas. Porque quando você atinge esse nível, o reconhecimento deixa de ser algo que você precisa buscar e começa a ser algo que naturalmente te encontra. Ainda não era o momento de aparecer, ainda não era o topo, mas já era impossível voltar atrás, porque ele já tinha se transformado em alguém capaz de criar algo diferente. E foi exatamente isso que começou a abrir portas, não porque ele pediu, mas porque o nível que ele atingiu começou a se tornar impossível de ignorar. E então, sem que ele percebesse exatamente quando aconteceu, aquilo que começou no silêncio deixou de ser invisível. Não foi de um dia para o outro, não houve um momento único que marcasse a virada. Foi o resultado de tudo o que veio antes, acumulado. Porque quando algo é construído com consistência, chega a um ponto em que não dá mais para ignorar. As pessoas começaram a notar, primeiro de forma sutil, um olhar mais atento, um comentário isolado, um reconhecimento discreto. E depois, de forma cada vez mais clara, o que ele fazia tinha algo diferente. Não era apenas funcional, não era apenas bem feito. Existia um nível de cuidado, de precisão, de identidade que começava a se destacar. E isso naturalmente atrai atenção, porque qualidade real chama a atenção, mesmo sem esforço. E foi aí que as oportunidades começaram a mudar. Já não eram mais pequenas tarefas, já não eram apenas chances de aprender. Agora existia espaço para crescer, para assumir mais responsabilidade, para ir além do básico. E o mais interessante é que, para quem olhava de fora, aquilo parecia sorte,
Parecia que de repente as coisas começaram a dar certo. Mas quem conhece o processo sabe, não foi sorte, foi preparação, foi repetição, foi escolha, foi cada momento em que ele decidiu continuar quando teria sido mais fácil parar. E isso faz toda a diferença, porque quando a oportunidade aparece, ela só se transforma em resultado para quem está pronto. E ele estava, não porque esperou o momento ideal, mas porque construiu a capacidade antes dele chegar. E aos poucos, o que antes era apenas trabalho, começou a se transformar em algo maior. Não só em reconhecimento, mas em valor. Aquilo que ele fazia deixou de ser apenas uma atividade e começou a carregar identidade. Começou a ter assinatura. Começou a ter um padrão que podia ser reconhecido. E é aí que tudo muda de verdade. Porque não se trata mais apenas de fazer bem feito. Se trata de criar algo que as pessoas reconhecem, valorizam e desejam. E foi exatamente nesse ponto que a história começou a sair do campo da sobrevivência e entrar no campo da construção de algo muito maior. Ainda não era o império que o mundo conhece hoje, ainda não era o símbolo de luxo, mas já era a base, já era o início de algo que não dependia mais apenas do esforço, mas daquilo que ele havia se tornado capaz de criar. E quando isso acontece, o crescimento deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma consequência inevitável. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se engana quando olha para histórias como essa. Elas veem o resultado, mas não enxergam o processo. Veem o luxo, mas não imaginam a solidão. Veem o reconhecimento, mas não fazem ideia do quanto foi necessário construir no silêncio. Porque é fácil olhar para o final e acreditar que tudo sempre fez sentido, que desde o início já existia um plano claro, um destino definido, uma certeza de sucesso. Mas a verdade é completamente diferente. No começo, não havia clareza, não havia segurança, não havia garantias. Existia apenas um jovem, caminhando sem saber exatamente onde aquilo ia dar. E isso muda tudo, porque mostra que o que constrói algo grande não é ter todas as respostas, é continuar mesmo sem elas. É seguir quando ninguém está vendo, é melhorar quando ninguém está cobrando, é persistir quando nada parece estar acontecendo. E talvez seja exatamente isso que conecta essa história com tantas outras. Porque neste exato momento existem pessoas vivendo fases muito parecidas, caminhando sem reconhecimento, esforçando-se sem retorno imediato, questionando se vale a pena continuar. E a resposta quase nunca aparece de forma clara. Mas existe um padrão em todas as histórias que realmente dão certo. Elas começam invisíveis, crescem no silêncio e só depois se tornam impossíveis de ignorar. E talvez a pergunta mais importante não seja sobre o que ele construiu, mas sobre o que você está construindo agora, mesmo que ninguém esteja vendo. Porque no final, não é sobre onde você começa, não é sobre as condições que você recebeu, é sobre a decisão que você toma e até onde você está disposto a ir com ela. E foi exatamente isso que transformou um jovem sem direção em alguém capaz de criar algo que o mundo inteiro reconhece hoje. E talvez, sem perceber, tudo o que você precisa também já tenha começado, aí dentro, em silêncio, esperando apenas uma decisão para ganhar forma. E se essa história fez sentido para você, se em algum momento você se viu nela, então esse canal é para você. Se inscreve agora, porque aqui você vai encontrar mais histórias que podem mudar a forma como você enxerga o seu próprio caminho. Comenta aqui embaixo a palavra decisão, se você entendeu que tudo começa nesse momento silencioso. Isso também ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E claro, deixa o like nesse vídeo, porque é assim que você mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena ser entregue para mais gente. E aproveita que já chegou até aqui. Tem um próximo vídeo aparecendo na sua tela agora, e eu recomendo muito que você assista, porque ele continua exatamente essa ideia e pode abrir ainda mais a sua visão sobre o que realmente constrói uma grande história.